Desejamos um bom dia para todos, com saúde. Queríamos saber quem é que está na casa pela primeira vez. Então, bem-vindos. Se no final pretenderem algum esclarecimento relativamente, enfim, ao funcionamento da casa ou algum assunto urgente que queiram colocar, estamos disponíveis no final para esse efeito. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, cujo título é a Santa Santificação. É um excerto do Evangelho de João, as palavras de Jesus: santifica-os na verdade. Não podemos esquecer que, em dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus que santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo que situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os isolasse em privilégios particulares. Ao invés disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais da periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que não os deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, as suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem os primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos, sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados pela luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anónimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras:
Sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Pois bem, vamos então unir em oração, como que num feixe de varas. Aqui depositamos, na singela rogativa a que nos propomos, unidos e levando os nossos pensamentos e sentimentos, exteriorizando o melhor de nós, para que as vibrações e a dinâmica energética resultante da nossa oração sirva para o amparo daqueles que se encontram em convalescença, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Querido Jesus, querido Pai e Senhor da vida, sentimos-nos imensamente gratos e felizes pela oportunidade da manhã de nos podermos reunir em vosso nome, tendo em vista a reflexão da lição que hoje estará em pauta na ordem do dia, a fim de podermos escolher orientações como ferramenta de trabalho para a nossa ascensão espiritual, o que desejamos sinceramente. Nesta hora tão particular, em que deixamos fluir o melhor de nós, sirva, Senhor, as nossas vibrações para atenuar as dores daqueles que se encontram em circunstâncias dolorosas e necessitados de refazimento orgânico e espiritual. Recordamos todos quantos sofrem nos dois planos da vida, mais próximos ou distantes. Somos todos a família universal, unidos pelos laços do teu amor e da tua misericórdia, e todos jornadeamos pela vida, concretamente aqui na Terra, para fruirmos de oportunidades misericordiosas, a fim de nos aprimorarmos, escalarmos por mérito a ordem do progresso estabelecida pela tua sabedoria. Apesar das nossas limitações, depositamos aqui, na oração sincera e humilde, o mais veemente apelo para socorro de todos quantos sofrem. Lembramos particularmente as crianças, os jovens, os idosos. Lembramos os suicidas, os toxicodependentes. Lembramos, Senhor, os que se encontram em casas de reclusão, os que se encontram desesperados, com as expectativas reduzidas relativamente à própria existência. Lembramos, Senhor, aqueles
que ainda se comprazem nos caminhos do erro, aqueles que são indício de desestabilização, de violência, agressividade, quer encarnados, quer desencarnados. Pedimos-te, Senhor, pelos pobres, aqueles que não têm acesso às condições mínimas para a sua existência no plano físico, empurrados para a periferia da sociedade, não têm, Senhor, olhar magnânimo e misericordioso dos que governam, dos que caminham com eles, por aqueles, Senhor, que são vítimas da violência, da perseguição, de maus tratos, da fome, a ausência de assistência médica, de educação e instrução. Rogamos-te, Senhor, pelos países em guerra, pelos países socialmente instáveis, onde a existência se torna redobradamente infeliz, triste e desesperante. Contudo, Senhor, é o teu roteiro, o teu santo Evangelho, que nos traz alento à alma, e a abençoada doutrina dos Espíritos, que nos faculta os conhecimentos sobre a nossa própria constituição íntima, a razão por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, e o que nos compete realizar. Por isso, Senhor, sabemos que aqui nos encontramos porque a tua misericórdia nos permite, e porque é aqui que no espaço e no tempo nos compete realizar o trabalho de autoaprimoramento. Abençoa, Senhor, esta Assembleia, formada por encarnados e desencarnados, e todos cantando hossanas, louvando a própria vida, a tua misericórdia e o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Essa mensagem introdutória diz-nos hoje o seguinte: não chores, não sofras, mantém elevado o pensamento ao Senhor sem te envergonhares. Alça-te à luz, mesmo que nada representes. Além da ponte, há muitas venturas aguardando por ti. Além do abismo, há luzes fuziantes esperando pelo triunfo. Luta agora, vence logo. Esta é uma mensagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, autor espiritual, neste caso autora espiritual, Joana de Ângeles. O último domingo de cada mês é dedicado a um tema livre. Livre, mas que esteja consubstanciado nos ensinos de Allan Kardec, doutrinariamente falando. E desta feita, o livro que temos trabalhado neste domingo é o livro Atitudes Renovadas. Voltamos ao mesmo médium da mensagem introdutória, de Divaldo Pereira Franco, e o espírito autor da obra, Joana de Ângeles. Como o mundo está em obras, como já devem ter reparado, pelas características que denunciam o estado ainda bastante atrasado, o estado moral bastante atrasado da humanidade, e como os próprios espíritos nos asseveram, que nos encontramos já no período de transição planetária, porque a vida não se resume àquele período de tempo em que nos encontramos na Terra, fisicamente falando,
e que tudo se esvai. Contrariamente, nós somos de origem espiritual, somos constituídos por espírito e corpo físico, sendo que o espírito é o elemento imaterial, imortal, e que percorre, desde a sua criação, percorre a eternidade da vida, experienciando as mais diversas circunstâncias, tendo em vista o seu aprimoramento moral, já que está irremediavelmente condenado à felicidade. Não à felicidade do conceito humano, terreno, mas à felicidade espiritual, onde, naquelas regiões siderais mais evoluídas, que aguardam por nós, são o estatuto que impera nessas regiões é de felicidade, onde o bem reina em plenitude e onde o mal já não penetra. Ora, a nossa existência na Terra é exatamente para confrontarmos, enfrentarmos as dificuldades próprias da vida no plano terrestre, já que os próprios planetas, também eles, evoluem materialmente para poderem receber espíritos mais ou menos evoluídos para essas experiências que se fazem necessárias para a sua ascensão espiritual e moral. No caso da Terra, como planeta, ele é um planeta que saiu há pouco da retaguarda da vida. Deixou de ser um planeta onde se ensaiam as primeiras encarnações, um planeta primitivo, passou para aquilo, para o estatuto, para o lugar em que se encontra agora, um planeta de provas e expiações, onde reencarnam espíritos e ao qual se encontram vinculados espíritos no plano físico e no plano espiritual, que ainda têm, perdoem-me a expressão, contas a ajustar com a justiça divina. Ora, estas contas têm a ver com aquilo que foi o nosso passado, já que o espírito não nasce na hora da concepção orgânica, física. Nós remontamos já a eras longínquas para trás. E estamos, de facto, a caminhar para diante, porque essa condição, a condição da eternidade, jamais desapareceremos. E, portanto, nesta fase, espíritos ainda endividados para com as leis divinas, aproveitamos, porque a misericórdia divina assim o permite, a vida no plano físico para podermos superar as circunstâncias, as vicissitudes criadas pelo nosso passado. Salvo raras exceções, estamos todos ainda submetidos a esse programa de provas e expiações. Isto quer dizer, melhor explicando, que nem todos os espíritos, salvo raras exceções, mas nem todos os espíritos são espíritos ainda devedores para com as leis divinas. Porque são espíritos que reencarnam, espíritos já com um gabarito moral e espiritual mais elevado. Vejamos, por exemplo, o caso de Jesus, para termos essa referência, que encarnou entre nós e, portanto, sujeito a provas como qualquer espírito. Ora, toda a prova não é necessariamente uma expiação, mas toda a expiação é também uma prova. Ora, quer dizer que aquelas dificuldades que enfrentamos, que vivemos, são oportunidades desafiadoras, porque é o homem velho que se confronta com as necessidades de se superar a si próprio, isto é, vencer as suas dificuldades de natureza moral. Todas essas orientações de como devemos orientar os nossos passos, as nossas decisões, Jesus recomendou-nos. Então, como tivemos oportunidade de ouvir na mensagem introdutória, as suas palavras rogando a Deus que santificasse os seus discípulos
e, como percebemos, não para os isentar das dificuldades próprias da vida na Terra, mas antes para lhe dar força e ânimo para enfrentar essas vicissitudes. Então, significa que nós podemos, através consciencializados desta realidade, nós podemos, através da oração, através dos esforços que empreendemos para a nossa melhoria íntima, a nossa melhoria moral, nós podemos estar em contacto estreito, embora não visível, mas atuante, das forças divinas. Isto é, porque espíritos de maior envergadura moral amparam-nos e, naturalmente, que nos inspiram para todos os momentos da vida e, sobretudo, nos de maior dificuldade. Ora, como dizíamos, como o mundo está em obra, num período em que se prepara a Terra lentamente para deixar de ser um planeta de provas e expiações, para passar a ser um planeta regenerador, estes são os momentos derradeiros por que passamos e onde, como verificamos, tudo está a ser posto em causa. Todas são as vicissitudes geradas pela humanidade, pelos homens, pela sua incúria, que nos incomodam naturalmente e que nos fazem questionar a razão da própria existência, da sua importância, se vale ou não vale a pena viver, porque as dificuldades são de facto muitas. Mas é próprio das características da vida de um planeta de provas e expiações, como é o da própria Terra. Então, nestes momentos, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que os mais evoluídos convivam com os menos evoluídos, ou vice-versa, para que os mais necessitados possam receber orientação e exemplos dos mais evoluídos, a fim de poderem aproveitar estes momentos derradeiros. Pois que estamos naquele período em que a seleção se fará entre os espíritos que merecerão, por mérito, portanto, ascender a um planeta de regeneração, que é a fase seguinte em que a Terra ascenderá, ou se serão relegados aqueles que não aproveitarem estas oportunidades, serão relegados para mundos primitivos, mundos de provas e expiações, portanto, não avançarão. Seremos aqueles que não aproveitarem, alunos perdulários que terão de repetir as respectivas lições. Tendo em vista a facilitação da compreensão de todo este mecanismo em que nos encontramos envolvidos, Joana de Ângeles propôs-se trazer este livro, que é de orientação para aquilo que nos compete realizar, para que estejamos atentos e para que não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que a vida rola por acaso e sem quaisquer razões e consequências. Ora, é exatamente por essa razão que esta obra foi adotada e que trabalhamos no final de cada domingo, portanto, como tema livre. Feita esta introdução, nós vamos avançar então para este capítulo, que é o capítulo 9, cujo tema principal, o título é O Vazio Existencial. Então, qualquer dúvida que subsista, agradecemos que nos o coloquem, faz favor. A alucinação mediática, vê-se bem aí ao fundo, a alucinação mediática a serviço do mercantilismo de tudo vem, a pouco e pouco, desacralizando o ser humano, que perde o sentido existencial, tombando no vazio e declínio de si mesmo. Então, nós estamos submetidos a uma pressão em que o mundo materialista, o setor materialista da humanidade, com poder, impõe aos mais desavisados o seu desejo, a sua vontade. E, portanto, nós estamos cercados por aqueles que estudam as suas necessidades e as nossas fragilidades. Então, o objetivo é um objetivo mercantilista, é um objetivo materialista. Ora, nós temos que perceber
qual é o nosso papel na vida para podermos ir passando entre os pingos da chuva, como se costuma dizer, fugindo a esta investida que é, de facto, poderosa. Seja pelos jornais, seja pela televisão, seja pela internet. Não sei se dão conta quando se liga à internet, a gente clica, quer ver um site qualquer sobre a oração e de repente aparece lá uma janela que diz assim: concorda com as condições? Não é? Concordo, sim. A gente carrega, concordo. De repente aparece ali uma série de propostas para comprar sapatos, para comprar apitos, para comprar passarinhos, para comprar dentes, para fazer isto. Não sei se dão conta disso. O nosso quadradinho fica ali no meio, o nosso assunto. À volta é tudo aquilo que não nos interessa. Ora, acontece que às vezes, se nós não tivermos controle, não é, sobre as nossas... Porque a maioria das compras que se fazem são por impulso. Não são por necessidade, são por impulso. Então, porque é natural. E mais adiante nós vamos ver isso. Portanto, o controle, o autocontrole, o domínio que devemos ter para irmos contornando estas propostas. Portanto, que geram milhões e milhões de euros no mercado global. Numa cultura eminentemente utilitarista e imediatista, a falta de tempo favorece a fuga de autoconsciência do indivíduo para o consumismo arbitrário quão perverso, no qual o culto à personalidade tem primazia, desde a utilização dos recursos de implantes e programas de aperfeiçoamento das formas, com tratamentos especializados de alto custo, até os sacrifícios cirúrgicos para modificação da organização somática. Então, reparem que a cultura que hoje, aquilo que predomina no mundo, que é essencialmente materialista, apesar de muitas aparências, mas é essencialmente utilitarista, e onde nos encontramos. E que é difícil, naturalmente, furtarmos-nos a essa circunstância. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que tudo isto acontece por mero caso. Então, quando abre a televisão, nós vemos programas de homens e senhoras que vêm muito bem arranjadas, muito bem feitas, muito bem bonitas, lindas, homens também, e eu, naturalmente, com esta cara, o que é que eu quero fazer? Se calhar eu, dando um jeitinho, era capaz de ficar ali um borracho como aquele, tão bonito, tão belo como aquele. Então, começam-se, porque é um problema de autoestima. Um problema de autoestima. Porque desde cedo nós somos orientados para vencer. Para vencer. E orientados porque no mundo em que estamos é esta a cultura dominante. Vencer. Então, desde cedo, nós temos esse impulso de pressionar os nossos filhos, os nossos educandos, para a conquista dos bens materiais. Tem que vencer. E este vencer, quando relega para segundo plano as questões da ética, as questões morais, depois onde é que vai desaguar? Vai desaguar nos problemas de corrupção, nos problemas da falta de ética, nas relações pessoais, no desrespeito social, no lar, na relação entre pais e filhos, com assuntos que estão a agravar-se cada vez mais. Assuntos que se estão a agravar cada vez mais. Esta semana vinha nos jornais que, durante a pandemia, 94 mil pessoas, portanto, quase 100 mil pessoas, pediram à autoridade que regula os jogos online que os privasse de aceder a essas plataformas. Portanto, que os barrasse. Dadas as circunstâncias e o volume das dívidas criadas e as dependências, criam situações desta natureza. A somar àqueles que vão fisicamente à porta dos casinos. Lá na entrada
tem lá a lista com as pessoas que não podem entrar no casino. Por dependências, na sala de jogos, melhor dizendo, na sala de jogos. Por dependência, por dívidas, por aí adiante. Se, reparem bem, se, por qualquer razão, o indivíduo que está impedido de entrar na sala de jogos de um casino entrar, o proprietário do casino vai responder perante os tribunais por esse facto. Portanto, ele tem que estar bem atento para não ter esses dissabores. Portanto, isto são problemas que se têm avolumado de forma assustadora e de como nós estamos dependentes daquilo que é a mediatização da beleza, das falsas necessidades, por aí adiante. As pessoas vão ao restaurante, sentam-se, olham à volta, passado um bocado, está toda a gente a fazer o quê? 1, 2, 3. Agora já aí uma rábula, perguntam, entra no restaurante e a pessoa vai para sentar, só desculpa, o telemóvel fica à esquerda ou fica à direita? Já não sabem se é os talheres. O telemóvel fica à esquerda ou fica à direita? Portanto, isto aparentemente é inócuo, mas tem na sua substância maiores dificuldades. Nós estamos dependentes disso. E então veja-se que o Espírito diz aqui mesmo, por essa razão da falta de autoestima, porque não apreciamos os valores, aquilo que somos. Nós queremos ter a forma. Mas o que é a nossa estrutura moral? O que é? É comparável com aquelas pessoas que projetam a sua imagem e que me servem de modelo físico? Tem mais valor do que eu? Então, a ordem da grandeza está invertida. E nós deixamos muito ingenuamente conduzir por essas forças que são aparentemente inócuas, que não fazem qualquer mal. Contudo, têm as suas intenções. Ora, repare-se que desde a utilização de recursos de implantes, a gente já começa a cortar a pele para inchar as bochechas, quando tem as bochechas um pouco para dentro, põe uns detox, mais uns implantes no peito, mais uns implantes nas nádegas, mais uns implantes para ficar com o músculo, estreitar, vai fazer umas operações para estreitar a cintura, que tem a cintura larga e quer ficar uma guitarra, então, como uma guitarra, é ou não é verdade? Alterar a forma. É o que diz ali o Espírito. Especializados de alto custo, até os sacrifícios cirúrgicos para a modificação da organização somática. Há um programa onde ver, quem tem esse programa, que é, o símbolo é um E, não sei qual é o canal, é um E. E é dedicado, sobretudo, vários desses programas, é dedicado a estas operações nos Estados Unidos. E, portanto, salvo aqueles casos em que a criatura teve um acidente, não sei quantos, e precisa, de facto, de repor, enfim, o seu aspecto, mas a maioria dos casos são caprichos. A pessoa faz uma operação ao nariz, e o nariz, eu queria o nariz assim. Eu disse, então o nariz, assim, mais ou menos. Não, acho que está mais para cima, eu queria mais para baixo, está mais para baixo, outra, para pôr o nariz mais para cima, mais para baixo. Quer dizer, estamos dependentes, a nossa felicidade está dependente se o nosso nariz está mais para cima ou mais para baixo. Se as nossas orelhas são arrebitadas ou estão para trás. Se temos maior cintura ou menor cintura. Reparem. E agora perguntamos, e quando um dia deixarmos a terra? E quero dizer desde já, como amigo que sou de todos, nós vamos envelhecer, vamos engelhar, vamos ficar corcundas, vamos ter dificuldades em andar, porque as artroses vão começar a chegar aos pés, aos joelhos, às mãos, vamos ficar todos empenados. Aquelas belezas do passado, quando as virmos lá adiante, assim, meu Deus do céu, ao que chegaste. Não é verdade? E depois da vida? Diga, por favor. Eu acho que esse programa é assustador.
Pois claro, pelo menos para quem não faz conta de dar um jeitinho ao corpo. Mas há pessoas, por exemplo, que sofrem acidentes, têm problemas, às vezes, cancerígenos, que lhes deformam o corpo. Acho muito bem, a medicina serve para isso, e se tiverem recurso. Reparem que uma senhora que vai hoje para a praia, que normalmente usa biquíni, vemos, por exemplo, uma cicatriz para uma cesariana, que às vezes as pessoas lá no hospital não têm jeito nenhum, fazem uma cesariana, vêm por aqui acima. As senhoras têm dificuldade em lidar com isso, com certeza, porque gostariam de estar em biquíni, não podem, por causa de... Quer dizer, ajeitar o próprio corpo por força das consequências que foram geradas por isso, acho que é uma questão de autoestima. Agora, tentar, por questões de vaidade e capricho, unicamente satisfazer aquilo que não tem qualquer importância para a vida, acho que isso é que é, de facto, um desperdício. E, portanto, as coisas têm que ser... Homens também aparecem, homens lá, para fazerem as suas operações de cosmética, de estética, melhor dizendo, e muitos também, como as senhoras, muitos com problemas resultantes de situações de saúde, de acidentes, enfim, coisas difíceis, não é? Coisas difíceis. E que é perfeitamente natural quem esteja nessas circunstâncias queira encontrar respostas para se sentir melhor. O belo, ou aquilo que se convencionou denominar como beleza, é um dos novos deuses do atual Olimpo. Olimpo era um monte que havia em Atenas, antiga, que era dedicado aos deuses. Ora, é por isso que ela faz aqui esta menção, que são os nossos deuses contemporâneos, que são os nossos deuses contemporâneos, que são aqueles, como no passado, deuses de pés de barro, digamos assim, fantasiosos. Ao lado das arbitrariedades morais e emocionais, em exaltado culto à liberdade, cada vez mais libertina. Portanto, cuidamos pouco da alma e mais do corpo físico, que vai perecer. Vai perecer. E haverá altura, nessa altura, melhor dizendo, seremos confrontados com essa realidade inquestionável da imortalidade. A ausência de sentimentos nobres, particularmente o amor, impulsiona o comércio da futilidade e do ilusório, realizando-se a criatura enganosamente nos objetos e utensílios de marca, que lhe faculta o exibicionismo e a provocação da inveja dos menos favorecidos, disputando-se no campeonato da insensatez. As pessoas querem saber a quantidade de desperdícios que nós temos na vida? Sabem qual é o momento crucial? Quando mudamos de casa. Já aconteceu isso? A mudarmos de casa? Ora bem, o que é que vamos levar para lá? E a gente começa a ver. Ou são os cacos que nós tínhamos lá, num canto qualquer, ou é isto, é aquilo, são os papéis, mais isto, mais aquilo, e o monte começa a dizer, para que é que eu quero isto? Eu não quero isto para nada. Põe ali. Põe. A página santa, chegamos à conclusão, como é que foi possível nós juntarmos aqui tanto lixo dentro de casa? Não havia necessidade nenhuma. Então, às tantas, nós temos um casarão que metemos lá uma série de coisas, e a partir de certa altura na vida, mas para que é que eu quero isto? Para que é que eu quero aquilo? Para que eu quero... No final, digamos assim, o casarão fica reduzido para aí a metade, porque nós não temos necessidade de tanto como pensávamos até ali. Então, a nossa vida depende de coisas muito simples. Muito simples. E quando nós, por questões de, enfim, impulsividade, falta de autoestima,
de compreensão racional a respeito dos valores da vida, nós tentamos substituir aquilo que são os vazios, o vazio existencial, sobretudo porque assenta na falta de conhecimento do que sou, do que estou aqui a fazer, porque não refletimos, temos dificuldade em refletir sobre isso, e como tal, como há ali um vazio, nós queremos preenchê-lo com outras coisas, que são as questões meramente materiais, que nos faltam à vista e que nos preenchem, entre comas, esse vazio. Portanto, não nos trazendo, porém, qualquer satisfação plena. Porque aquilo que nos dá prazer agora, sob o ponto de vista transitório, sob o ponto de vista material, aquilo que nos dá prazer agora, rapidamente vai ser esquecido. Nós depois vamos ter necessidade, logo mais, e muitas vezes acontece, vamos ter necessidade de trazer algo mais, porque já não nos recordamos daquilo. Já não nos recordamos daquilo. Está lá, está no sítio, ok, pronto. Eu agora vou lá pôr outro caco. Em dias de quimera, nos quais se vale pelo que se apresenta e não pelo que se é, o ethos convencional, portanto, aquilo que é a cultura, a força social dominante, os ideais que dignificam e trabalham as forças morais cedem lugar aos prazeres ligeiros e frustrantes que logo abrem espaço a novas mentirosas necessidades. E, portanto, nós não cuidamos, de facto, dessa falta de reflexão sobre os reais valores da vida e a ausência de conhecimento do que somos, da essência espiritual e divina em cada um de nós. Procuramos, porque a ideia dominante é de que ser feliz é aqui e agora, porque é a ideia materialista da própria existência. Porquê? Porque estamos convencidos que tudo se vai a partir da hora da morte. Mas não. Somos depois confrontados com uma realidade plena, mais pungente e real. O cárcere do relógio, impedindo que se vivencie plena e totalmente cada experiência, sem saltar-se de uma para outra apressadamente, torna os seus prisioneiros cada vez mais ávidos de novidades, por se lhes apresentar um mundo assinalado pela sua fugacidade. Então, corremos para superar a velocidade do tempo, mas ele continua medido e calmamente a evoluir. Nós é que atingimos velocidades, ou queremos atingir velocidades supersónicas, e muitas das vezes ouvimos expressões: para mim o dia devia ter 48 horas. Quer dizer, as 24 já não chegam. Nós precisávamos ter 48 horas. E dessas 24, teoricamente, 10 ou 12 são para descanso. E estamos a viver em pleno recurso de ansiedade, que depois vai gerar estados de stress e depressão que se podem instalar de forma crónica na vida do indivíduo, levando-o a consequências desastrosas, não só no presente, como também no futuro, depois de desencarnado. É que as consequências podem ser imediatas e podem até as suas consequências transitar para novas encarnações. Ora, essa superficialidade relativamente às circunstâncias da vida, como levamos a vida, é importante refletir. Então, hoje, quase nós não nos dedicamos à leitura, não compramos um livro para ler, para apreciar, saborear, percorrer os ensinamentos, as abordagens, as reflexões que outros fazem também conosco. Não damos passeios tão somente pelo sabor, pelo prazer do passeio, quer no mar, quer no jardim.
não tiramos partido do silêncio para ouvir o canto das aves, o riso da criança, correr, a necessidade de partilhar esses momentos afetuosos com crianças ou com idosos. Isto é, sem estarmos dependentes daquilo que nos é invisivelmente imposto, mas racional. É invisível, mas racional, intencional. Isto é, estamos ligados em rede e, como tal, quando não temos consciência dessa realidade, não conseguimos saltar fora do programa. E isso traz-nos consequências acrescidas e de difícil resolução, muitas das vezes, no campo da saúde. Então, esta correria contra o tempo que nós, muitas das vezes, realizamos, é muito difícil. Não é? Não sei se acontece com o senhor. Alguém liga o telemóvel e, por qualquer razão, ou está a falar com alguém, ou está a escrever, ou a senhora está, às vezes, na cozinha, a fazer qualquer coisa, a tratar do lar, devolve a chamada logo do lado de lá. Olha, já te telefonei para aí 2 vezes e não me respondeste. Agora eu pergunto, mas eu estou obrigado a responder a alguém que me telefone? Em primeira mão, pelo menos, tenho o dever, mas não tenho a obrigação. Mas a pessoa não pensa que podia estar o outro, podia estar aqui, podia estar a fazer acolá, podia estar... É ou não é verdade? Não é isto? Não é verdade? Ninguém tem a obrigação de responder a ninguém. Pode estar ocupado e não atender o telefone de imediato. Os senhores recordam-se, os mais novos não, mas os mais não é velhos, é como é, os mais usados, mais experientes, que na altura o telefone que era ali na ficha, não se podia, tinha-se o telefone em casa, os que tinham possibilidade de ter, mas não se podia arrancar o telefone para levar para qualquer lado. Então como é que nós fazíamos? O que é que se pensava? Ora bem, se fosse permitido, telefonava-se para o emprego. Olha, quero falar com fulano. Ia para a telefonista. A telefonista, se fosse um edifício com muitos departamentos, ia para a secretária daquele departamento. E a secretária daquele departamento ligava para o interior. Podia lá estar, podia não estar. A mensagem vinha outra vez ao inverso, passava por essa gente toda e outra vez à telefonista e dizia assim, olha, a pessoa em causa não está. Tem que ligar mais tarde. Então, a pessoa, lá ia a vida dele. À noite chegava, bem, vou ligar para casa. Ligava à noite para casa. Entretanto, já tinham decorrido várias horas. Não era? Era ou não era assim? Era assim. E nós vivíamos. Hoje, liga-se, não atende, na volta já está. Você não me atendeu o telemóvel. É a velocidade que nós imprimimos à vida, ao ritmo. Porque temos como se não houvesse amanhã. Vai haver. Vivos ou mortos, mas vai haver. E exige que todos se encontrem num intermino banquete de alegrias, fingindo conforto e bem-estar nas coisas e situações a que se entregam, distantes embora da realidade e dos significados existenciais. Portanto, hoje é alegria, plena alegria, transversal a todos. Todos temos que estar permanentemente alegres. Não podemos sequer ter momentos de tristeza ou desalento. E porquê? Porque é a vida, é a existência que impõe, que reclama. E nós não queremos deixar de sorrir porque parece mal. Então, reparem o que diz a Joana de Ângeles. A tristeza, a reflexão, a ponderação já não merecem respeito. Tidos como transtornos de conduta numa exaltação fantasiosa e sem limite em relação aos júbilos destituídos de fundamento. Nós ficamos felizes hoje por tudo e por nada, mas se ponderarmos realmente naquilo que, nas razões porque devemos estar alegres ou tristes, vemos que a maior parte daquilo que nos passa sobre os olhos e sobre a vida não tem a dimensão que de facto merece. De facto merece.
vivemos com muita superficialidade, com muita fugacidade, com medo de perder o comboio da moda, de perder aquilo que a sociedade estabeleceu. Então nós queremos estar sempre on. Porque se estivermos off, ninguém se lembra de nós. Não estamos lá, não fazemos parte dos vivos. Então, por tudo e por nada, nos incomodam. E incomodam-nos não intencionalmente, mas porque estamos em rede. Não é? Estamos em rede. Então, nós hoje estamos com o telefone ligado e se tivermos o telefone, se não estiver em silêncio, ele está sempre pim, e então solto. Pim, outro solto. Pim, outro solto. Então, quer dizer, eu vou ao telemóvel e vejo, mas isto é assunto que não me interessa. Espera aí, deixa eu ver. É assunto que não me interessa. É assunto que não me interessa. Quer dizer, eu estou aos saltos e está ali sempre o telefone a tocar, o sino, mas por assuntos que não me dizem diretamente respeito. Mas como eu estou em rede, estou a receber essa informação. Eu conto-lhes um caso particular, pessoal. Na empresa onde trabalhava, pelas funções que me cabem na relação com os clientes, tinha o telemóvel da empresa e, claro, tinha que ter o telemóvel ligado, porque para além da empresa tinha também a administração com quem me relacionava e que tinha que estar disponível 24 horas para a administração. Ora, o que começou a acontecer é que, à meia da noite, 2, 3, 4 da manhã, havia quem me ligasse, havia quem me mandasse uma mensagem, isto, aquilo, aquele outro. E eu, espera aí, comecei a desligar o telefone. Chegava ao fim da hora do dia de trabalho, desligava o telefone. Um dia o administrador chamou-me e disse, olha, já tentei telefonar a estas horas para o senhor, e o senhor tem o telefone desligado. Eu disse, olha, é isto, assim, assim. Havia clientes que me ligavam às 2, 3, 4, 5 da manhã. A sério? Deram-me outro telefone. Então você vai ficar com este. E este, então, é para estarmos, digamos, com ele sempre ligado e em contacto se for preciso. Portanto, eu tenho 2 telefones da empresa exatamente por essa razão. Eu cheguei à conclusão de que os meus clientes, muitos deles, depois de uma noite da borga, eu estava deitado já a descansar e eles depois de uma noite da borga chegavam, não tinham sono e diziam assim, olha, espera aí, a fazer contas, não é? Eles a pensar na vida, tem este fulano, então espera aí. Pegavam-me o telemóvel, e o telefone a tocar-me, fosse por chamada ou fosse por mensagem. Isto é racional, é razoável? Não é. Eu estou a atender um cliente, o meu telefone está aqui, está com som, e o telefone também tem. E eu pego no telefone, e o cliente diz-me assim, atenda. Não, não atendo. Dá-me licença, desliga o telefone, ou ponho no silêncio. Não atendo porque esta hora é sua. Porque quando eu tiver aqui a atender aquele senhor, e o senhor me telefonar, eu também faço o mesmo. Eu não vou interromper a conversa que tenho com o cliente, que está ali, neste momento, para atender seja quem for. Ponto final. Ora, parece mal, parece, mas sou eu que tenho que gerir as minhas emoções, o meu estado anímico e até mental. Não posso embalar assim de ânimo leve. Eu não sei se os senhores gostam que alguém, estão a falar com alguém, portanto, a conversa vai a meio, toca o telefone, só um minuto, por favor. Com licença. Começa a telefonar e você fica ali pendurado, à espera. E sim, senhor. Põe o telefone ao bolso. Ora bem, então, onde é que nós íamos? Bem, nós íamos aqui. Então, sim, senhor, toca o telefone. Ora, só um minuto, por favor. Com licença, sim. Fica outra vez pendurado ali à espera. É normal isto? Não. Sabem porquê? Porque nós não pensamos, não raciocinamos. E isto depois vai-se refletir, porque ficamos em stress, ansiedade, vai-se refletir nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, no trânsito. Vamos deixar de ter paciência para ouvir.
Porque a partir de certa altura, as pessoas estão a falar connosco, ainda não expuseram o seu ponto de vista e nós já estamos a responder. Meus amigos, este é um problema de saúde. É um problema de saúde. Quando isto começa a acontecer, é um problema de saúde. E não damos conta. E tudo começa nas pequeninas coisas que não são reguladas convenientemente. Ora, por essa razão é que a Joana de Ângeles nos faz esta abordagem sobre a necessidade das atitudes renovadas e, particularmente no capítulo de hoje, sobre o vazio existencial. Sempre quando são recalcados e não aproveitados para consciencialização, transforma-se inevitavelmente em problemas orgânicos pelos fenómenos da somatização. Portanto, as dificuldades que são naturais na vida, momentos de tristeza, de desilusão, fazem parte da vida, da nossa caminhada. O que é que eu tenho que aprender com essas experiências? A pessoa inteligente é assim que reage. Não reage impulsivamente, de forma agressiva, violenta, quiçá mesmo com sentimentos de vingança, porque o resultado desse estado vibratório acaba por agasalhar e, aparentemente em paz, elas fazem as suas moças no campo mental, no campo anímico e o revestimento do perispírito, do espírito. Aquilo que conhecemos como o perispírito fica aturdido, fica manchado, se quisermos, para compreender melhor, picado com estas investidas e depois elas retornam ao corpo físico nas mais variadas doenças. Nesta altura, sobretudo, que é aquilo que mais sobressai, a depressão crónica e os estados de desequilíbrio, emocional e mental. Alguma dúvida? Não há. Então, é melhor a vivência da tristeza legítima e necessária, porque faz parte, a tristeza resulta das desilusões da vida, que muitas das vezes as nossas expectativas não são coroadas de êxito e não gostamos, mas fazem parte da vida. É isso que nós temos que perceber. E aceitá-las e tirar partido dessas desilusões. O que é que eu tenho que aprender? Portanto, é melhor a vivência da tristeza legítima e necessária em caráter temporário do que a falta de alegria, a falsa alegria, a máscara de felicidade, sem conteúdos válidos. Nessa associação infeliz, tudo é muito rápido e passa quase sem deixar vestígios da sua ocorrência. Quer dizer, o prazer momentâneo pela conquista dos bens efêmeros, transitórios, daqui a pouco nós já não nos recordamos, já não nos deixa memória nenhuma. E, portanto, lá está, volta o vazio a emergir. E nós temos que o preencher. E em vez de o preenchermos emocional e moralmente, nós queremos preenchê-lo com o prazer resultante das ações materialistas ou consumistas, por aí adiante. O agora, em programação de longo alcance, elaborado ao amanhecer, logo mais à tarde, transforma-se em passado distante, sem recordações ou como impositivo de esquecimento para novas formulações prazerosas. Portanto, aquilo que nos fazia falta, aparentemente, foi conquistado. Muito bem, está encostado. Agora, o que é que se segue a seguir? É o vazio existencial por preencher. E nós estamos confundidos. Queremos preenchê-lo com as questões mais imediatistas da vida. Quando não se vivencia o presente na sua profundidade, quem sou, de onde venho, porque estou aqui. Essa ponderação é fundamental para percebermos o que somos, de facto, o que temos, sob o ponto de vista, sob todos os pontos de vista, mas sobretudo e essencialmente sob o ponto de vista moral, o meu caráter, o que preciso de melhorar. Portanto, são essas reflexões
mais ponderosas e profundas e que são necessárias. Portanto, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. Ora, o passado está cá. Nós não nos lembramos, por misericórdia divina, não nos lembramos concretamente desse passado. Mas ele está cá e provoca esses efeitos. E muitas das vezes nós podemos verificar nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nos nossos impulsos, que refletem o passado e que está em contradição com a criatura polida, educada, com bons princípios. É esse passado de que não nos libertamos e que necessitamos de o superar, de o anular com virtudes que nos faltam. Então é aí o nosso foco, conhecer de facto que esse passado existe, está lá, ele reflete-se no presente, mas para o anular ou superar, só virtudes que se consolidem através do perdão, do amor, da caridade, da fraternidade, por aí adiante, é que conseguem anular o efeito desse passado. Então nós passamos a viver numa nova realidade, que é essa preocupação com a conquista das virtudes que são intransferíveis e necessárias. Ora, se elas não forem conquistadas agora, o passado permanece. Acontece que nós morremos e o passado lá está. E a reencarnação foi uma reencarnação perdida porque não soubemos aproveitá-la para a conquista de novas ou de consolidação das virtudes imorredoras e intransferíveis. Numa reencarnação seguinte, o mesmo passado lá está. Não nos libertamos dele. Então, esse passado pode ser aliviado ou agravado de acordo com o nosso comportamento atual. Estamos a compreender? Quer dizer, é o somatório, esse passado, é o somatório dos insucessos, das experiências pretéritas. E, portanto, quando nós, no presente, não conseguimos, de facto, granjear, conquistar maiores virtudes, aquilo que for prejudicial vai-se acumular a esse passado que continua vívido. Estão a compreender? Então ele pode ser transferido para uma reencarnação seguinte, à espera que nós saibamos aproveitar essas oportunidades. Portanto, todo o prazer que não representa alegria real, nós devemos ser alegres. Devemos. E essa alegria deve resultar de quê? Da própria existência, de estarmos vivos, ou de sermos vivos, de estarmos na carne, na oportunidade de uma nova experiência, nas relações sociais pelos amigos que temos, que nos estimam, que estimamos também, na partilha de emoções, de valores elevados, sabendo apreciar a vida. Isso tem que nos trazer alegria. Porque essa alegria, esses sentimentos, esses valores, são aqueles que nos vão acompanhar para depois da morte. Aquilo que resultar das frustrações, do imediatismo da vida física, só nos trará peso, só se acumulará o tal passado que falamos há pouco. Portanto, nós devemos ser alegres, sim. Portanto, se não representar uma alegria real, impõe um alto preço pela falta de espontaneidade. Pela comercialização de seus valores e emoções, trará, de facto, graves consequências. Não seja de estranhar, pois, que a juventude desorientada, porque não colhe, de facto, mergulha numa sociedade que já não lhe consegue dar essa orientação e outros valores, sempre arrebatada pela música de mensagem rebelde e agressiva, de conteúdo deprimente e aterrorizante, com a internet a exibir imagens de adolescentes suicidas em demonstração de coragem e desprezo pela vida, ignora as possibilidades de futuro risonho que lhes parece falacioso. Então hoje, para nós nos prejudicarmos ou para termos alguém que nos incentive a fazer o mal,
não precisamos de ninguém fisicamente presente. Basta que estejamos ligados à rede, à internet. É ou não é verdade? Isto é o Espírito que está a dizer aqui. E nós sabemos que é verdade. Suicídios de jovens, dificuldades, porque se colocam em rede. E, portanto, com outros problemas ainda acrescidos. Naturalmente. E porquê? Porque cada vez mais a sociedade é libertina e os educadores não fazem aquilo que lhes compete porque não querem ter trabalho. E porque também não querem contrariar e porque a liberdade, digamos assim, está na ordem do dia. E eu também quero ser livre para fazer o que quiser. Também quero ser livre para fazer o que quiser. Os desportos, alguns deles transformados hoje em campo de batalha por adeptos de clubes adversários armados para rudes e salvajadas refregas, com a destruição de imóveis, veículos e vidas, cujos atletas e clubes se vinculam por interesses que mantêm em torno de altos rendimentos comerciais. São os nossos ídolos, os nossos deuses. Eu sou capaz de adorar, idolatrar um indivíduo que sabe, com mais facilidade, um indivíduo que sabe dar uns pontapés na bola, famoso, mas não sou capaz de respeitar o meu pai que se levanta de madrugada para ir ganhar meia dúzia de euros para pôr o pão na mesa. É ou não é verdade? Porquê? Porque eu sou a sociedade empurra-me, pressiona-me. Ele não vai lá falar do meu pai na televisão, não vão falar das virtudes do meu pai que ganha o pão de cada dia e sabe Deus para trazer meia dúzia de euros para sustentar a família. Porque isso não importa. Um homem honesto, o meu pai, que é honesto, que é sério e que se dedica à família e que se dedica ao trabalho, não tem importância nenhuma. Quem é que sabe lá quem é o meu pai? E isto é aquilo que nós vemos na internet e na televisão. É ou não é verdade? Então, o que é que é a corrupção, é o roubo, é a violência, a agressividade que é predominante. E o que é que os jovens, onde é que os jovens vão encontrar referências? Porque naturalmente também têm as suas expectativas. Mas aquilo que a Joana dizia lá atrás, o ethos social, portanto, aquilo que é a linha transversal da sociedade, que é a orientação global relativamente a estas questões, hoje o que importa não é o ser, é o parecer. Não é verdade? Então, nós temos que saber incutir, orientar, e por isso são dois aspectos muito importantes na vida, que é a instrução e a educação. A educação na família e a instrução na escola. É fundamental que estejamos a par e estruturados para facultar aos jovens a orientação segura, porque aquele indivíduo, aquele jovem, como se costuma dizer, descalço, cuja família tem dificuldade em... Olha, eu não vou mais longe. Os senhores viram, relativamente, quem acompanhou, pelo menos as notícias, agora que foram os Jogos Olímpicos em Tóquio. Vemos as consequências da pressão da sociedade. Aquela jovem atleta, Simone Biles, recordam-se disso? Alguma coisa? Uma atleta de alta performance. Os pais eram toxicodependentes, não puderam continuar, os filhos foram retirados e ela foi entregue aos avós. E, portanto, era uma família pobre. Uma família pobre que vivia com muitas dificuldades. E aquela jovem, por força das suas competências físicas e mentais, tornou-se numa atleta de alta performance, atingindo o estrelato cume, onde era possível chegar até o momento. É a atleta mais medalhada nos Estados Unidos, do atletismo. Ora, ela recusou-se a retirou-se da competição por questões psiquiátricas. E porquê? Por causa da pressão
daquilo que a sociedade impunha e requisitava para que ela pudesse cumprir. Porque é a avidez da sociedade. Nós não aceitamos que os nossos filhos não sejam atletas de alta competição, mas que sejam, enfim, uns jovens que dão os pontapés numa bola, porque nós o que queremos é o estrelato. Mas aquele exercício pequeno, convívio com os outros, de trocar a bola para lá, trocar a bola para cá, é a socialização que fortalece valores, que nos aprende, que nos ensina a conviver com os outros, a respeitar os outros, a estarmos envolvidos com os outros, a tolerar, a saber perder. Porque hoje, como nós vimos ali atrás, ou se não vimos, vamos já ver, nós não admitimos perder, nem os nossos clubes do coração. Não é verdade? Então desancamos em tudo quanto é gente. E porquê? Porque as nossas expectativas, a nossa avidez, é pelo estrelato, não é pela essência. Então, voltando aqui a esta jovem, a Simone Biles, tudo quanto se falou na imprensa e na internet foi ou das dificuldades, portanto, por não ter sido possível continuar em prova, porque ela não tinha o direito, mas por isso mesmo, ou das suas conquistas anteriores. Mas ninguém procurou saber ao certo as dificuldades que os seus avós tiveram para criar 3 filhos que foram retirados à mãe biológica porque não tinha condições para os criar. Que dificuldades passaram? O que foi preciso fazer para educar 3 jovens e torná-los criaturas de bem, com valores? Foram estrelas ou não foram estrelas? Que importa? Mas criaturas de bem. Porque esses pé-rapados, desculpem-me o termo, amanhã podem vir a ser presidentes de um país. É ou não é verdade? E que valores têm eles? Então, se olho para o meu filho, eu tenho que saber o que é que lá está e o que faz. E se os erros que comete são fruto da falta de educação que não teve em casa e que competia aos seus pais ou aos seus educadores. Esse é que é um problema. Então, como nos dizem os espíritos, salvo erro, Santo Agostinho no Evangelho, o problema do erro não é do erro em si, é das consequências espirituais. Porque nós não sabemos até onde serão a extensão desses problemas. Então, estejamos atentos a essa circunstância. Aprendendo com os adultos a negar as qualidades do bem e da paz, na azáfama exclusiva do prazer, essa aturdida mocidade entrega-se ao consumo de drogas, álcool e outras, em busca do êxtase que logo passa, trazendo-os à realidade decepcionante. O desencanto que se lhes instala de imediato deve ser diminuído no tempo e no espaço em busca de novos estimulantes ou entorpecentes para esquecer ou gozar. Nesse particular, a comercialização do sexo aviltado com os ingredientes do erotismo tecnicista exaure os seus dependentes, consumindo-os. É inevitável, nesta cultura pagã e perversa, a presença do vazio existencial nas criaturas humanas, suas grandes vítimas. Então, vamos concluir o nosso trabalho deixando aqui uma nota de encerramento relativamente ao trabalho em si, que nos deve servir como ponto de reflexão para aquilo que é de facto, ou aquilo que são os valores da nossa existência, pelos quais nos orientamos. E quais são as nossas perspectivas espirituais? O que somos, de onde viemos, porque estamos aqui. E o que é que eu projeto para o futuro? Porque eu já sei que ninguém tem pressa de ir andando, de morrer. Mas todos vamos. A morte é inevitável. É um dispositivo da própria vida que a qualquer momento reclama, abre as suas portas para nós voltarmos à nossa verdadeira pátria, à pátria de espírito,
de onde viemos e para onde retornaremos. Então, em que condições é que nós devemos ou queremos ir? É projetar o nosso futuro sabendo agir no momento. É evidente que a vida se repleta de dificuldades. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, deu disso testemunho. A lição que hoje ouvimos, o comentário de Emmanuel, é exatamente para nos fazer entender que ninguém está isento desses compromissos e dessas responsabilidades. Porque estamos num planeta de provas e expiações, como dissemos anteriormente, e como tal, criaturas ainda endividadas com as leis da vida, necessitamos destas oportunidades que são profundamente enriquecedoras para a nossa reabilitação moral. Saibamos, porém, que apesar das dificuldades, Deus permanece em nós. Porque, segundo Jesus, nós somos deuses. Deus está em nós, é Ele que nos alimenta a vida, o sopro da vida. É Ele mesmo. Jamais teremos fim. E como tal, não tenhamos receio de viver, de sermos alegres, ou de termos, eventualmente, aqui ou lá alguma tristeza, mas consciencializarmos que isso faz parte da vida e que devemos aproveitar as lições implícitas nessas experiências para podermos enriquecer o nosso portfólio, como é costume dizer-se no meio comercial, o nosso portfólio de virtudes. Porque quando chegarmos ao lado de lá, vai ser isso que vai pesar na balança da nossa consciência sobre os méritos e deméritos e que marcará a ascensão ou a retenção do nosso progresso na vida espiritual. Então, nos momentos de maior dificuldade, não fujamos delas. Oremos a Deus com confiança irrestrita, porque Deus sabe, Deus pode. Tenhamos esperança, tenhamos a certeza que não nos faltará esse amparo. Se nós fizermos a nossa parte, Deus não deixará de fazer a sua. Basta que queiramos que assim seja. E, portanto, os benfeitores espirituais, em nome de Deus, estão a nosso lado, acompanham-nos, quiçá mesmo os nossos familiares, que já têm competências e qualidades para o fazer e autorização também, acompanham-nos e ajudam-nos para nos aliviar o peso das experiências na romagem terrena. É fundamental alimentarmos a chama da fé. Não da fé inócua, dogmática, mas a convicção irrestrita que nós somos deuses e estamos condenados a vencer. É incontornável esta questão. Então, deixamos aqui hoje esta nota, esta lição e esta reflexão da lição de Joana de Ângeles sobre o vazio existencial, para que as nossas expectativas e as nossas concepções de alegria e de felicidade estejam em consonância com aquilo que a vida nos reserva. E ela reserva-nos sempre o melhor, porque nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para sofrer. O sofrimento resulta dos desvios que nós empreendemos no presente ou no passado, noutras reencarnações, relativamente à lei espiritual, às leis divinas. Então, a criatura séria, eticamente responsável, coloca-se diante do tribunal da consciência, onde é rei. Ora, se eu estou aqui e se ainda as vicissitudes da vida me colocam diante destas dificuldades, é porque mereço. Ponto. E o que é que eu posso fazer para resolver, para superar estas dificuldades? E é essa a questão. Importa então estudar, refletir sobre o Evangelho e as lições de Jesus. Todo o resto virá por acréscimo. E empenhemo-nos na prática do bem, a partir da reforma íntima. É por essa razão que aqui temos este livro, Atitude Renovada. A todos envolvemos o nosso abraço, sintam-se individualmente abraçados, cumprimentados, com votos de saúde e felicidade. Muito obrigado. Vamos preparar então para encerrar o nosso trabalho de hoje.
Então vamos pensar em Jesus neste momento, o amigo incomparável das nossas vidas, que se faz presente através dos mensageiros espirituais que nos tutelam e aqui se encontram conosco, do outro lado da vida, em companhia de tantos irmãos nossos igualmente, a participar desta Assembleia. Mestre querido, agradecemos os momentos de reflexão que nos levam à intimidade, em busca daquilo que somos e do que pretendemos para a existência. Acompanha-nos os passos, Senhor, e sobretudo daqueles que mais sofrem e sem compreenderem as provas, as dores a que se encontram submetidos, seja o vosso amparo lenitivo para todos eles, para que se sintam elevados, protegidos, amparados. Mestre querido, para este espaço que nos acolhe, nós envolvemos o ambiente de energia e vibração superior, tornando o ambiente ainda mais diáfano e propício ao amparo dos espíritos aqui acomodados e em convalescença. Lembra-te, Senhor, de que só Tu poderás auxiliar as nossas insuficiências e limitações. Estende a Tua misericórdia a todo o planeta, para que todos se sintam fortalecidos, amparados. Mestre querido, sentimos-nos infinitamente gratos pela vida. Perdoa-nos os erros e ajuda-nos a compreendê-los, a superá-los, retirando-lhes a devida lição para nosso enriquecimento, a fim de instituirmos as virtudes necessárias e insubstituíveis a todos nós. Ampara, Senhor, aqueles que se encontram em dificuldades nos hospitais, os nossos familiares e amigos, os mais próximos ou distantes, para que todos se sintam, Senhor, integrados no espírito da família universal. Muito obrigado, Senhor.